Quem evolui são alguns seres humanos. Uhum. O que tem evoluído na história humana é a sua capacidade tecnológica de produzir avanços formidáveis. E ainda assim também porque copia coisas de ETs que caíram aqui. A turma aplica engenharia reversa e produz. Isso hoje em dia já está claro, não é mais questão para se acreditar ou não, porque muita gente aposentada nos Estados Unidos já abriu o bico contando tudo que se passou ao longo das últimas 4 décadas. Que tipo de tecnologia é deles? Chip. Se a gente observar como os nossos computadores surgiram, nos anos 70 eram válvulas que tinham que caber numa super casa, e hoje é um chipzinho. E segundo a lei de Moore, quanto menor é o chip, maior a sua capacidade de CPS, cálculos por segundo. Segundo as pessoas bem informadas, essa tecnologia de chip foi retirada de naves, né, que governos na Terra se apoderaram dessas, desde o caso Roswell nos Estados Unidos, outros na Rússia. Bob Lazar foi um dos primeiros a falar disso, só que durante 13 anos ninguém deu a mínima pro cara. Esse MacBook é uma tecnologia alienígena, então? Seguramente. Tudo que for com chip aqui na Terra foi produto da chamada engenharia reversa. Cientistas humanos que tiveram contato com algum tipo de perda e de queda de nave e foram estudando e chegaram, entre aspas, a produzir a se apropriar dessas tecnologias. Não sou eu que digo isso. Nos últimos 2 ou 3 meses, mais de 30 ex-cientistas militares dos Estados Unidos falaram isso que eu estou falando aqui. Desde o ano 2000 para cá, passa de 100. Você acha que eles estão começando a preparar a humanidade para aceitar quando essa realidade acontecer? Nos últimos 2 meses... É muita coisa, né? Está totalmente aberto. A NASA já aceitou, já disse oficialmente que de fato existe a vida extraterrestre e os ETs estão aqui na Terra há muito tempo. Apenas não foi o presidente que disse: ei, estou aqui fazendo a comunicação oficial. Isso não virá, porque dá cadeia. Isso nunca vai acontecer? A comunicação oficial? Penso que não. O que vai acontecer é um contato oficial que vai, entre aspas, obrigar todo mundo a ter vergonha na cara ou tentar ter vergonha na cara. Mas contato... Alguém oficialmente na Terra falar é complicado. Essa semana passada saiu uma reportagem com Putin que eu fiquei desconfiado que era fake, mas depois eu vi que não, porque alguns sites no mundo replicaram. Putin, conversando com alguém, disse: olha, o problema mais sério que eu acho que eu tenho aqui com o presidente da Rússia são os Anunnakis. Olhe bem. Anunnakis são seres extraterrestres chamados de Nephilim na Bíblia, né? E essas figuras estariam aqui na Terra há cerca de 450 mil anos, segundo o que se sabe através das traduções que Zecharia Sitchin e outros estudiosos fizeram das tábuas sumérias, encontradas na antiga biblioteca de Nínive, século XIX, lá onde hoje é o Iraque. E Putin disse que o problema mais sério que os humanos vão enfrentar a curto prazo não é nem a vinda de Nibiru, que seria o nome do planeta onde eles moram, que pertence, entre aspas, ao ambiente local astronômico onde o sistema solar que nós vivemos passeia. Quem falou isso foi Putin, semana passada. Tem reportagens aqui mesmo no meu celular, tem as 3 reportagens em que isso aparece. Por que diabos Putin falou isso? Porque já virou agenda comum, ninguém está mais escondendo nada. Todo dia alguém novo da NASA ou do Pentágono ou de alguma agência estadunidense ou russa ou chinesa, alguém fala. Há um mês atrás foi um ex-ministro de Israel. Disse: olha, nós de Israel, junto com os Estados Unidos, temos relação de parceria com extraterrestres há mais de 40 anos, cara. Olha, aprendemos tecnologia com os ETs. Então, assim, a coisa... se hoje em dia você sair com um microfone entrevistando as pessoas aí na rua, perguntando: você acredita em extraterrestre? Em tese, é a mesma coisa de perguntar: você acredita na lei da gravidade?
é questão de acreditar, é porque nós ainda somos mantidos num condicionamento muito complicado. Então, por que esconder essa informação dos extraterrestres? É um assunto complexo. Mas, assim, se você for na gênese do problema, a gente só conhece em termos de publicamente já revelado o que aconteceu no âmbito dos Estados Unidos. Eu sou ufólogo. Ou seja, quando eu tinha meus 17 anos, a tal história lá do... Mas, nesse ano, em 1976, eu também criei o CEPEU. Olha o nome era pomposo. Centro de Estudos de Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Norte. Onde eu morava, né? O CEPEU era eu e meu Fusquinha, e mais um outro amigo maluco que a gente gastava o nosso dinheiro. Na época eu era professor e também estudava no Marista, para vestibular, para ir atrás de casos ufológicos, né? Estudar ufologia. Então eu estudo ufologia desde meus 17 anos. Até hoje continuo a estudar. E assim, na hora em que hoje a gente vê tudo que foi estudado ao longo desse tempo se confirmando, nos detalhes, aí você se pergunta por que diabos essa turma escondeu tudo isso, né? Nos Estados Unidos, a gente hoje sabe. Na hora em que você percebe que o chamado acidente de Roswell, né, ocorrido em 1947, quando Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, marcou um comício em uma certa cidade e ficou 3 dias no hotel, e a imprensa cercando o hotel. Ele apareceu só no primeiro dia e sumiu nos outros 2. São chamados 3 dias perdidos do presidente Eisenhower na história. É porque ele foi a uma base militar próxima a essa cidade e teve o primeiro encontro com seres extraterrestres. E qual o detalhe? O detalhe é que as coisas se complicaram feio, porque Truman e depois Kennedy, eles quiseram meio que abrir o jogo. Mas foi criado um grupo chamado os 12 Majestosos, que terminaram achando melhor, devido à Guerra Fria, de que o que os Estados Unidos descobrisse em termos de vida extraterrestre mantivessem em silêncio, em segredo, para que eles pudessem se aproveitar da tentativa de descobrir a engenharia avançada desses seres. Essa foi a desculpa. Kennedy, olhem bem, Kennedy, antes de ser assassinado, ele resolve estabelecer com Nikita Khrushchev, que na época era o primeiro-ministro da União Soviética, uma relação de segurança. Por quê? Porque inúmeras vezes os radares de ambas os impérios, né, apontavam luzes estranhas, e os soviéticos achavam que eram os Estados Unidos achavam que eram os soviéticos, e eram objetos voadores não identificados. Então, eles dois chegaram à conclusão que era melhor criar uma comissão dos 2 países, e Estados Unidos contaria para a Rússia o que sabia, e a Rússia contaria para os Estados Unidos, a União Soviética, o que sabia, e então eles fariam um comitê único que iria controlar essa pasta para evitar Estados Unidos e União Soviética entrarem numa guerra nuclear por um mal entendido em relação aos sinais de radar. Os majestosos, que já existiam na época de Kennedy, os 12 majestosos, não quiseram. O presidente dos 12 quis. Esse cara, ele foi suicidado porque ele caiu do 8º andar de um edifício. Era Rosenthal, presidente da... Mas, em resumo, John Kennedy escreveu no ofício os nomes dos cientistas que ele queria que fossem representar os Estados Unidos nesse instituto conjunto que haveria entre Estados Unidos e União Soviética.
Só que os nomes que ele começou a rascunhar num papel não continha nenhum dos nomes, ou não contemplava nenhum dos 12 majestosos. John Kennedy morreu antes de assinar esse acordo.